Olá a todos, bom gente ver aqui fazer mais um vídeo agora sobre um projeto que eu estou fazendo que será lançado em livro, que é o Novo Testamento Exaustivo Grego Português, edição acadêmica. Vou explicar para vocês aqui todo esse trabalho, que possivelmente deve ser lançado agora até o mês de março desse ano. Estou acertando nos detalhes. É uma obra inédita que não tem no Brasil. Então, antes de mais nada, eu também não quero pedir desculpa a vocês, que parece que nas gravações que eu vi aí, o áudio não estava saindo muito bem. Tentando ajustar aqui, acertar alguma coisa, mas não estava assim, infelizmente não estava assim. Depois eu vou acertar direitinho e vou ver o que eu posso fazer aí para melhorar. Bom, nós temos o livro de Judas, que foi o primeiro que eu comecei a fazer. Nós temos aqui capítulo 1, saudação. Então, o que acontece aqui? Se você tem um texto grego em cima, bom, embaixo tem algumas denominações dele, cada palavra que eu vou explicar para vocês. Você tem em negrito embaixo uma tradução literal do texto, do jeito que está ali. Depois você tem um ajuste da palavra aqui, realmente como ela se encontra dentro do texto. Bom, então, dentro desse texto aqui nós temos o anexo gramatical, que eu vou explicar para vocês. Bom, esse camarada aqui, o anexo gramatical. E dentro disso aqui nós temos também alguns dicionários, cada palavra deles ali. Bom, então eu vou fazer a leitura aqui, vocês vão entender do que se trata então esse trabalho, tá bom? Nós temos aqui em grego Judas Jesus Christodoulos, Elfo de Iacobo, pois em patria. Então nós temos essas referências embaixo. Que são essas referências? Nós temos aqui NNMS, que é substantivo e nominativo masculino singular. Temos um outro aqui, que esse aqui também é substantivo, mas ele é genitivo masculino singular. Esse também é porque ele termina com mesma terminação. Então, Judas de Jesus Cristo. Unos, nominativo masculino singular, substantivo. Então, Judas, escravo de Jesus Cristo. Elfos, nominativo masculino singular, substantivo, com adelphos, quer dizer, irmão, conjunção coordenativa, Jacobo, nominativo genitivo, é o que? Judas, escravo de Jesus, irmão de Jacó. Os entupatê, artigo definido, masculino plural, aos, P e D aqui, que é preposição de dativo, de direção. Temos aqui teu, é o nominativo, como substantivo, dativo masculino singular. Nós temos aqui também um substantivo, dativo masculino singular. Então, Judas, isso, Cristo, todos os adelphos, Iacobo, em telepatia. Judas de Yeshua, fingido a Jacó, aos que Deus empata. Então você olha assim para cara, o texto está todo complicado. Mas se nós ajustarmos ele, nós temos aqui Judas, escravo de Jesus Cristo ou ungido, porém o irmão de Iacobo estão em Deus Pai. E aqui você tem aqui uma referência disso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é isso aqui. Judas tem a raiz gramatical, número 2455, que é referência que dá o código do dicionário Strong's. Bom,
Ele é um substantivo, um nominativo, masculino singular. Substantivo, um nominativo, masculino. Então, essa referência aqui é essa referência, é essa tradução. Viu? Jesus Cristo, tudo isso que eu li aqui para você é exatamente essa referência que está aqui embaixo. Okay? E os números aqui são os números, então, dos códigos Strong's, no dicionário de Strong's. Okay? Então, você tem aqui, ó, escravo, tem AG001. Você vem aqui embaixo. Então, doulos é escravo ou é servo. Geralmente as Bíblias hoje trazem a questão de servo, mas doulos aqui é escravo. Então, eu coloquei aqui então um comentário. Palavra complexa mal interpretada. Aqui o termo é escravo e não servo. Pois a forma como está no contexto está claro que os discípulos eram escravos e não servos. Servo é aquele que está a serviço do seu senhor. No entanto, o escravo não tinha recompensa. Léxico grego e português. O Novo Testamento, baseado em domínio semântico, diz a seguinte nota, relativa ao estado em que é totalmente controlado por algo ou alguém. Em algumas línguas, talvez seja recomendado traduzir doulos o texto de Romanos 6,19 por um símbolo, ou seja, como um escravo, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentaste os vossos membros para escravizarem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para serem escravos da justiça para a santificação. Então você vê que você tem não somente o texto traduzido, mas com uma gama de informações que é o que está aqui. É um outro léxico de grego e português do Novo Testamento de Edward Hobson. Traz o seguinte, cativo, sob a obrigação de servir, escravo por natureza, alguém que foi escravizado na guerra, em uma propriedade de seu senhor para servi-lo. Os escravos estavam a um serviço involuntário. Eles nunca eram voluntários. O dicionário de grego e português de William Carey Taylor traz a seguinte informação, como um escravo sujeito a ser escravizado, através de um serviço involuntário, não somente no masculino, também sobre a pessoa feminina. O texto analítico do grego e português de William Denis traz o seguinte, um escravo ou um servo, de graus variados, um servente, uma pessoa de condição totalmente inferior. Essa palavra é frequentemente usada em sentido negativo pela sociedade, envolvida em uma escravidão ao serviço de um senhor. Se essa palavra for traduzida no sentido positivo, pois um servo ou algum ministro dedicado, alguém que é forçado ou obrigado a servir, porém o Novo Testamento exaustivo, a edição acadêmica, que é isso que estou apresentando a vocês aqui, segue a forma original dentro das regras da sintaxe, adotando a palavra grega doulos, como escravo e não servo. Então você vê que certas palavras aqui eu faço um comentário através do anexo gramatical. Esse aqui é o 001. Tem aqui embaixo, anexo gramatical 001. Referência a doulos. A palavra está aqui, doulos. E nós tivemos, Jacob, tem um anexo gramatical 002. E vem aqui embaixo procura o anexo gramatical 002. Para ele aqui. Ele vai tratar da palavra Jacob. Essa aqui, Jacob. E aqui, ó, Jacob. Você fala assim, mas aqui está escrito Jacob.
E aqui está escrito Iacob, no genitivo, e aqui está no genitivo também. E é essa. Tiago ou Jacó, né? Como disse anteriormente, nomes não podem ser traduzidos e nem transliterados, pois estamos falando de nominativo de apelação. Por que não pode ser transliterado? Por exemplo, no hebraico não existe a letra A. Bom, se você pega um texto que ele é triconsonantal, ele só se refere a consoante e não a vogais. A vogal só aparece na Idade Média. Não pode ser transliterado. Ajustar a palavra ali. Estamos falando de um nominativo de apelação, ou seja, nome de pessoas de lugar. Portanto, o léxico analítico português do William de Mouffe traz a seguinte informação: pronome pessoal indeclinável e sem tradução. Sendo filho de Isaac, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, pai do marido de Maria e José, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, verso 15 ao 16, sendo ele também achado nos manuscritos. Nesse caso, é um acusativo singular masculino. Olha, muita coisa. E não é transliterado. Né? Cadê o restante da palavra? Não temos por quê? Manuscritos gregos, alguns trazem essa expressão e a léxico grego português do Novo Testamento de Eduardo Hobson traz o seguinte: a palavra indeclinável, raiz da palavra com o sentido de agarrar um calcanhar, plantador, está no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 6, no capítulo 27, verso 36, é o nome próprio de duas pessoas. No Novo Testamento grego, patriarca da nação judaica, para a posteridade de Jacó. O povo judeu, capítulo apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 26, e Flávio José, um dos pais da igreja, nos diz o seguinte comentário: que esse nome se escreve na forma plena Iacob, e não na forma abreviada. Como alguns os têm encontrado, esse nome próprio também se encontra em três personagens do Novo Testamento, incluindo dois apóstolos, Tiago, filho de Zebedeu, mais velho, irmão de João, Evangelho segundo São Mateus, 12, 2, e o Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 3, verso 17 ao verso número 2 também. Okay? Sim. Nós temos também Tiago, o menor, o micro. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, verso 40. Irmão de Judas. Judas, Roadelfos, Toiaco. Judas, capítulo 1. Ou Judas, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos. Temos aqui vários tipos aqui. Opa. Então, temos aqui também Roadelfos, Tucunhu, irmão do Senhor. Várias referências aqui. Roadelfo e Esso, o Legômeno Cristo. Tiago, o irmão de Jesus, ao qual dizem ser o Messias. Cristo. Você tem uma série de informações aqui. Somente nesse que seria o número 2. E você tem uma outra referência agora, que é o aparato crítico. O aparato crítico é uma forma de comentários da época e copistas colocaram como a palavra de Deus se evoluiu através do século. Então, em alguns textos, achar essa expressão aqui. Todas, e em outros você vai achar Judas. Em outros lugares você vai achar Judas e Epístole, ministra católica de Judas. Em outras,
e vai achar somente estudos. Então, em outras você vai achar exatamente aquela expressão que ele faz. Vamos ler cada uma delas. No título do livro que leva o seu nome, no manuscrito, está escrito Judas. Judas. E essa expressão aparece no título do Códice Sinaítico e no Códice Vaticano, ambos do 4, 5 séculos, como um texto original pelas testemunhas que realizaram a cópia do texto citado. A palavra citada acima pode ter sido substituída por outras nas testemunhas citadas. Em muitos dos casos, isso envolve uma transposição ou alteração da palavra mencionada. Ou seja, ele pode ter colocado uma palavra na frente de uma outra, ou pode ter sido alterada. Na medida que as palavras são idênticas, que aparecem no texto. Por exemplo, se você pega no título a palavra Judas, ok? Outros manuscritos você acha expressão Judas e epístola. A epístola mudou. Em várias 3 palavras e embaixo você tem uma referência aqui. Qual é a referência? Texto não faz parte do Novo Testamento grego. Portanto, não tem raiz grega, e sim sendo uma adição de um escriba posterior. Então, essa palavra aqui você não tem ela em nenhum dicionário grego. Ela não faz parte do grego. Então, aparece somente na Idade Média. Os manuscritos são anteriores aos escritos da Idade Média. Então, o Códice Sinaítico informa que há uma atualização da nota de rodapé nessa palavra. Também com essa mesma informação, é atestado no Códice Vaticano. Já o Papiro Latino 72 nos informa que há uma correção nessa parte, tornando-a como parte oficial, que seria a forma correta de que se deveria estar no texto. Então, outra traz a expressão do genitivo e átimo. Tá? Indica que um determinado trecho nas cartas paulinas ou nos lecionários, um determinado manuscrito de texto contém o nome próprio citado do texto acima sem nenhuma alteração da palavra. Então, e aqui nós começamos então um outro texto. Eu vou fazer uma outra aula para você se familiarizar-se com essa obra que eu estou fazendo aqui. Então, o Novo Testamento exaustivo, grego e português, edição acadêmica. Será lançado agora até o mês de maio, creio eu, que assim seja feito. Bom, não sei se na primeira semana ou na segunda, você temos somente alguns detalhes aqui, e em breve essa obra estará já no mercado editorial e acadêmico também. Isso aí é somente uma parte de entender esse trabalho que realmente deu muito trabalho mesmo. Mas, bom, é gratificante e a coisa está fluindo. Vamos ver até onde vai. Bom, eu quero agradecer a você por ter ficado. Obrigado pela sua visita, pelo seu comentário. Como disse, o canal está crescendo, bem aos pouquinhos, mas estamos indo. Aí espero ter melhorado um pouquinho o áudio aqui. Bom, e nos vemos então na próxima.